Boa tarde, amigos. Bom dia ainda. Nós estamos às 11 horas e 50 minutos do dia 15 de janeiro de 2024. Este vídeo vai ser postado no dia 16. Hoje é segunda, dia 15. Vai ser postado amanhã. Então, postamos um ontem, domingo, postamos um dia sim, um dia não. Então, será para amanhã. Mas decidi gravar hoje porque o material já está pronto. Então, agradecimentos a todos os visualizadores. Deem o seu like, metam o dedão e coloquem lá o gostei. Agradeço àqueles que visualizam. Já estamos voltando aos 14 mil. Caímos de 14 mil para 7 mil, já estamos em 10.800. Ou seja, começamos a subir com esse assunto. Então parece que Melquisedeque é um assunto interessante. E agradecemos também aos alunos do Colégio Mauro Caldeus, que nos dão sustentação não somente, vamos dizer assim, moral, mas material, porque pagam uma mensalidade, e aos alunos meus, pessoais, que têm videoaulas. Então nós temos a sala virtual, do Colégio Mauro Caldeus, tem 2 postagens por mês, e duas como é que se chama, meu Deus do céu? 2 lives depois da postagem. Então, agora mesmo nós vamos fazer, já fizemos a postagem, e já avisou, vamos fazer a live, acho que na terça-feira. Então, exatamente amanhã. Seria no mesmo dia que nós vamos fazer o material, vamos colocar esse material. Bom, nós mostramos a vocês, através desse livro, que é o melhor, o maior, o mais entendido e o mais excelente estudioso, sumeriólogo, perito em escrita cuneiforme, e como é judeu, Samuel Noah Kramer sabe o quanto o judaísmo deve ao panteão sumério. Nós começamos um capítulo que se chama Filosofia. E nesse capítulo está na página 101. E através desse capítulo, lemos até a página 106. Está todo marcado. E aí, para nossa surpresa, para mim foi surpresa, viu? Porque acreditávamos andando aqui. Então, para nossa surpresa, o professor Samuel Kramer diz aqui claramente que tudo não passava de mitos. Então, ele vai agora, a partir da página 107, fazer o panteão sumeriano dele. Ele diz que todo panteão sumeriano é falso. É feito por pessoas como Zacarias Sitchin e outros. O 12º planeta não existe. Nós sabemos que o nosso sistema planetário só tem 9 planetas. Então, Zacarias Sitchin escreveu o 12º planeta. Foi rejeitado pela Universidade Hebraica e pelos reitores das principais universidades americanas. Agora, vamos dar uma paradinha aqui, porque agora, a partir da página 107, como ele promete, quem vai fazer o panteão é ele. Mas ele diz, vou extrair dos textos. Como foi assim que os outros fizeram? Porque não havia essas divindades. Não havendo, então ele vai fazer o quê? Extrair dos textos. Vou fazer o mesmo. Então vamos dar uma paradinha e deixar para o próximo vídeo mostrar para vocês como é que ele constrói o panteão dele. Mas olha, o homem é fera. Então o panteão dele vai ser respeitável. Ele vai fazer semelhante aos outros, que é extrair dos mitos, narrativas, lendas e hinos. Só que é ele quem traduziu. É ele quem entende a civilização suméria. É ele que vai fazer esse panteão. Deixamos para o próximo vídeo. Por quê? Nos interessa agora provar que porque Abraão, Melquisedeque, fugiu para a Babilônia. Então, Sidique, ainda com esse nome, ainda não Sadeque, se muda para a Babilônia. Na verdade, ele fugiu. É da história dos judeus, que usa como base o livro de Isaac Jackson. Período lendário, então Sidique rejeita os Anunnaki. Então está aqui. Será o capítulo de hoje. Já vimos a primeira parte no vídeo anterior. Aqui vamos ver a segunda parte. Então, é a continuação, mas vamos fazer uma pausa no livro do professor Samuel Noah Kramer e vamos
entrar no livro A Bíblia Disse a Verdade, de Sir Charles Marston, que é arqueólogo. Samuel Nakramer é paleontólogo, é antropólogo, assiriólogo. Aqui nós temos um arqueólogo. Então vamos deixar este por uns momentos e aguardar com ansiedade como vai ser o panteão que ele vai fazer. Ele, que será confiável. E vamos ver agora porque Sidik saiu da Suméria e foi para a Babilônia. Fugiu, senão seria morto. Então, como já dissemos antes, Sidik, cuja pátria era a cidade de Lagash, cidade que formava sacerdotes, mostramos amplamente isso no vídeo anterior, na Suméria, na Pentápola Suméria, Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu, Ur, cidade universitária, Lagash, cidade sacerdotal, onde ele foi formado sacerdote, e Uruk, cidade dos guerreiros, cujo era Gilgamesh, e nós encontramos na lista dos sacerdotes reis sumerianos Gilgamesh como sendo o quinto, mas tem 12. Um aluno perguntou, essa lista dos sacerdotes sumérios é falsa ou verdadeira? É verdadeira. É verdadeira. Sem dúvida nenhuma. Porque é uma pedra de granito, onde sai esculpida em cuneiforme, o original, e Sancuniaton, que é historiador fenício, já pegou de segunda mão. Ou seja, de uma fonte intermediária. Mas ele vai copiar exatamente, literalmente. Então, as informações que nós vimos aqui, vamos ver aqui, no Dr. Sir Charles Marston, é o doutor em arqueologia, como o professor Diego Silva. Então, é esse que nós vamos ver, para ver por que Sidik fugiu. Senão seria morto. Ele era o único que descobriu uma coisa que os outros aceitavam. Então, seria morto para não contaminar os outros. Então, ele se muda para uma cidade na qual ele vai oficiar um novo culto. Ele teve uma teofania. Ele recebeu uma visão divina, e nessa visão divina, Deus dizia para ele, como disse para Abraão na Bíblia, que estava tudo errado. Mude-se daqui, vá para um lugar que eu vou te mostrar, construa um templo e faça o meu culto. E esse Deus, ele chamou de El Elyon, quer dizer, Deus Altíssimo, mais alto do que o mais alto monte. Seria o Deus acima dos céus. Os céus dos céus não podem vos conter, diz o Salmo. Pois bem, El Elyon é o Deus que o céu dos céus não pode conter. Ou El Elyon. Vamos então agora começar, primeiro mostrando ainda a Suméria, antes da conquista por Sargão I. Já mostramos esse mapa, então vai ser rápido. Aqui está em amarelo a Pentápole, mas está incluindo Kish. Kish vai ser suprimida daí. Vai ficar somente Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Então, Lagash é a cidade onde Sidik mora. Quando ele descobre determinada coisa, vamos mostrar o que é, já mostramos, mas vamos repetir. Então, ele, para não ser morto, ele percebe que tudo é falso, tudo é mito, tudo é fantasia. Então, recebe uma ordem de Deus, ele tem contato com o ser divino, porque ele é sincero, e então ele se muda para a Babilônia. Já mostramos no mapa da Babilônia. Vamos mais uma vez mostrar aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Babilônia, mas a Babilônia é o nome do reino ou Caldeia. Reino caldeu ou babilônico. A capital é Babilônia. Se muda para aqui, ou seja, bastante distante da Suméria. Ó. Suméria está aqui, ó. Suméria. Caldeia, aliás, Suméria. Então, o reino se chama Caldaico, fundado por Sargão I e ampliado por Sargão II. Aqui já é obra de Sargão II, Sargão Grande. Porque já conquistou tudo isso. Porque Sargão I só tinha conquistado a Suméria. Só. Sargão II conquista toda a Caldeia, né? E a cidade dele é Acádia, aqui chamado HD. HD é de computador. É Sarmão de Acádia. Sargão II, primeiro, é o fundador do Império
que conquista somente a Suméria, e Sargão II vai conquistar toda a Caldeia, toda essa região. A Síria, diferente, ó. Síria é uma coisa e Assíria é outra. Deixa eu abrir o livro. Então, olha só, uma coisa é a Síria, né? Está aqui. Síria está aqui, ó. Síria. E a Síria está aqui. Então, estão muito distantes. Os sírios são conquistados. A Síria é conquistada. Então, formando o primeiro Império Caldeu. Assim que se chama. Terra pra caramba. E aí, Melquisedeque, com o nome de Sidique, morava na Suméria, que era um bairro, né, uma possessão de Sargão II, pois Sargão I tinha conquistado. Sargão II, filho herdeiro de Sargão I, amplia tudo. Então, esse é o mapa que nós já mostramos uma vez, mas é muito interessante. Temos que ter esse mapa de cor. Então, aqui estamos, né? Sabemos então que na cidade de Lagash morava Sidique. Mas o que acontece? Acontece que ele recebe uma visão divina. Nessa visão, um Deus, que ele chama de Elion, Deus Altíssimo, manda ele construir um templo na Babilônia. Não é na Babilônia grande, é na capital, onde oficiaria um culto, que era uma oferenda de pão e vinho. Nós vamos encontrar isso no suposto encontro dele com Abraão. Mas nós vamos ler agora o livro de professor, doutor arqueólogo Sir Charles Marston, na página 86 e 87. Vamos abrir aqui, é o Testemunho de Sancuniaton. Então, Sancuniaton, que é exatamente a história do Fenício, é quem vai nos dar a história de Melquisedeque, ou Sidique. Vamos ver. No original, tá bom? O livro é da editora Itatiaia, Sir Charles Marston, editora Itatiaia. Editora Itatiaia. A Bíblia disse a razão, tinha razão, disse a verdade, disse Charles Marston. Tá bom? Então, quem quiser, o livro deve estar acessível. Então, a Bíblia disse a verdade. Vamos ler? O nome do capítulo é O Testemunho de Sancuniaton. Está rasgado ao meio porque eu dobrei tanto que terminou rasgando. O Testemunho de Sancuniaton. É exatamente o papiro que o professor Dr. Langdon descobre. E é através de Sancuniaton, que copiou de uma fonte mais antiga do que ele, que copiou diretamente da rocha onde estava esculpida em cuneiforme. Então não tem dúvida que é verdadeiro. Então há uma cidade chamada Hashamra, que de 1400 a 1350 antes de Jesus Cristo foi escavada e apresentou dados do sábio fenício Sancuniaton. Ele nos afirma ter se utilizado de fontes mais antigas, portanto nem era da própria Suméria, né, nem era qualquer coisa, mas ele confessa. Escrita por Thoth. Então Thoth, mestre do tarô, é verdadeiro. Aqui, ó. Não é um mito. O Deus egípcio da escritura, ou seja, quem inventou a escrita, está aqui, ó. Então, ele diz que abeberou-se nos escritos de Thoth. Não com esse nome, mas nós vamos ver. O Deus egípcio da escritura. Nesse escrito, Thoth fala de Adão e Eva com o nome de Aion, Adão, e Havá, e alude diretamente à tentação no paraíso. Uma tabuinha da cidade de Hashamra também fala de Adão, e o descreve como homem do leste, ou seja, do oriente. O paraíso ficava ao oriente. É assim que está no Gênesis 2. Né? O Gan Éden ficava ao oriente. E ao oriente do Éden, então, Javé cria Adão, aqui ele diz que é Aion, e Eva, Havá, que tira da costela de Adão. À luz dos testemunhos de Hashamra,
a escrita de Sanchuniathon adquire importância nova para o estudo da mitologia grega, pois nos deixa a impressão de que os deuses e semideuses com os quais nos familiarizamos, todos vêm da Suméria. Então, a Ásia Menor vai toda copiar a cultura sumeriana. Então, os gregos também, os persas também, os egípcios também. A atribuição desse berço à mitologia clássica hoje corresponde perfeitamente à realidade. A curiosa passagem relativa à progenitura dos filhos de Deus com a filha dos homens, na Bíblia, tende a tornar-se plausível, pois está nas escritas de Tote. Mas voltemos a Sanchuniathon. Ele descreve a criação e as 10 gerações que se seguiam. Mas nessas 10 não está. Tem uma a mais, 11, e tem outra a mais, 12. Apresentam semelhanças com a narrativa bíblica babilônica, ou seja, essas 10 gerações escreveram coisas que apresentam semelhanças com as histórias da Bíblia e as histórias, os mitos babilônicos. Embora não seja provável haver alusão ao dilúvio nesses anais politeístas, ou seja, Tote não descreve o dilúvio. No relato de Tote e na tabuinha de Hashamha não há nada sobre o dilúvio. Então, essa história do dilúvio sumeriano, que aparece na Babilônia, que aparece na Bíblia, né, na Babilônia com Utnapishtim, depois Utrahazes, depois Yosudra e depois Noé, isso Tote não escreve, não menciona. Logo, o dilúvio não existiu para Tote. Há, na 10ª geração, uma ruptura. De repente aparece um personagem, que é uma correspondência com as 10 gerações que existiam antes, mas há um cataclismo, ou seja, há um desastre. Esse desastre interrompe as 10 gerações e depois dele é que surge Siddiq. Portanto, esse cataclismo, relatado no primeiro capítulo do Gênesis, chamado Dilúvio, não era conhecido de Tote, que estava no Egito, porque cada dilúvio é local. E aconteceu onde? Aconteceu na Palestina, na Suméria. Então, o Egito fica muito longe da Suméria, como o dilúvio é local, então não é universal. O erro é dizer que o dilúvio é universal. Assim, acontece com as 8 gerações numeradas em cuneiforme sobre o prisma, não é de granito, é de argila. Lê-se nas obras de Sanchuniathon. Geração 11. Dela nasceram homens chamados Mishó e Siddiq, que quer dizer, um é justo e outro é franco. Mishó é franco, Siddiq é justo. Vai ser Tzadek, quer dizer justo. Muito bem. Dr. Langdon observa que a palavra Mishó deveria ser escrita com SH. E que Siddiq devia ser Sadek, justiça. Isso prova que o autor estava às voltas com o nome babilônios e ele não soube ajustar ao fenício. Na mitologia babilônica, Mishó e Siddiq são assistentes de Deus Shamash, ou seja, como sumério, Siddiq é sacerdote do Deus Shamash, que é o Deus Sol. É o mesmo que Amon-Ra dos egípcios. É o mesmo que o Deus Utu. Né? Então, ele é sacerdote de um Deus mitológico, mas ele acha que esse é verdadeiro. Aí, quando ele descobrir, vai rejeitar tudo isso. Quando Deus verdadeiro se apresentar a ele, vai rejeitar isso. Shamash é o nome babilônico. Utu é o nome sumério. Em sumério, Utu é o Deus Sol. Em babilônio, é Shamash. Então, ele era, portanto, na Suméria, sacerdote do Deus Shamash. Na Babilônia, Utu. Na Babilônia, ele vai entrar num templo, fazer um templo rico, que era o príncipe, era rei, e vai fazer um templo bonito. Mas Dr. Lang nota que entre os sírios, fenícios e cananeus
El vai substituir os nomes dos sírios, dos deuses sírios, dos deuses caldeus e dos deuses sumérios. Então, El é o deus mais antigo que se conhece. O Dr. Lang denota que entre sírios, fenícios e cananeus, El é um nome especial para designar Shamash. Então, vai mudar. Então, Sankuniaton diz aqui que o Dr. Lang nos atesta que, então, Siddiq recebe de El, com o nome de epíteto de El Elyon, que abandone o nome Shamash e use El Elyon. Vamos continuar citando Sankuniaton, diz o autor. Geração 12. Então já passamos da 11. Então 5, Gilgamesh. 10, um dilúvio que é só na Suméria, mas a Bíblia diz que é universal. Então é um mito, não é universal. 11, ele cita 2 sacerdotes, Mishor e Siddiq. Na verdade, Mishor desaparece e Siddiq é quem se muda para a Babilônia, porque Mishor se deixa enganar e fica, portanto, na Suméria. Mas Siddiq vai para a Babilônia. Então, aparece na geração 12 Tautus, que é Tote, que descobriu a escrita das primeiras letras e os egípcios chamavam por Thor, os alexandrinos por Toite, os gregos Hermes. Então, esse é Tote. Tautus, escrito em fenício, descobridor da escrita, os egípcios chamam Thor ou Tote, os alexandrinos Toite e os gregos Hermes, Trimegisto. Porém, de Siddiq, os Dióscuros ou Cabiras são descendentes. Então, os Cabiras ou Dióscuros são descendentes de Siddiq. Quem são os Dióscuros? Os Cabiras eram os semitas. Então, os jebuseus, na verdade, são semitas. E eles não sabem disso. Então, quem vai descobrir isso é Sankuniaton. Siddiq não sabe disso. Ele acha que ele é sumério. Na verdade, Abraão, supostamente em Ur, sabe que é hebreu. Pois bem, os hebreus são semitas e os jebuseus são semitas. E a maior parte da população cananeia é semítica. Então, assim os cabiras são os semitas. Agora, vamos passar a página. Vamos no que interessa. Vamos voltar a Sankuniaton. Vamos ter que passar aqui para voltar a ele. Lá ele vai falar de Abraão, não chega agora. Então, na página 85 do livro do professor Charles Marston, damos um pulo, né? Lá nós estávamos na página, o testemunho de Sankuniaton estava na página 65. Pulamos 20 páginas. Deixa eu marcar aqui. E na página 85, então nós vamos encontrar um local por nome Chave, ou Save, é onde se encontra, embaixo da terra escavada, a antiga cidade dos jebuseus, Salém, ou Jerusalém para Davi. Encontrou-se com o misterioso personagem Melquisedeque e Abraão nesse vale. Durante os anos de 1924 e 1907, ele diz, tomei parte de uma escavação no Monte Ofel, fora de Jerusalém, feita pela Palestina e pelo Fundo de Fração Palestina. O sítio não está longe da parte sudeste do Malatuário. Na ocasião, ali havia um horticultor que cultivava couves. Então eu tive que comprar dele, porque eu cheguei à conclusão que ali estaria a cidade de Shalem. Ou seja, a cidade jebusiana de Shalem, onde Melquisedeque, depois da Babilônia, agora nós sabemos, por aqui, que ele depois vai da Babilônia para a Palestina, Canaã, e lá ele funda a cidade de Shalem, no Monte Jebus. Embaixo desse solo, escavei, e aí
em busca de Jerusalém, cujo rei era Melquisedeque, segundo a Bíblia. Bom, uma cidadezinha que eu achei, no cume de uma colina, no vale do Tiropeão e do Cedron, hoje quase completamente coberto de detritos, poderia ter sido a fortaleza de Jerusalém dos Jebuseus. Foi ali provavelmente que Abraão e Melquisedeque se encontraram num quadro magnífico, tendo acesso a Jerusalém como fundo. Então, há uma sugestão de que Abraão existiu e de que o encontro é verdadeiro. Mas vamos voltar a Abraão em outro capítulo. E diz: Melquisedeque, rei de Salém, trazendo pão e vinho, porque era sacerdote do Deus Altíssimo, ofereceu a Abraão. Gênesis 14, 18. As palavras hebraicas trazidas por Deus Altíssimo são El Elyon, o Deus acima dos céus. É um antiquíssimo nome da divindade de Sanconiaton, que Elion era a principal divindade de Gebel, ou Biblos, na Fenícia. Então, El Elyon já era adorado na Fenícia. Então, Sidique, na Suméria, na verdade, recebe a visita de um deus fenício, de Biblos. Então, e possuía o nome de Ipsistos, que em grego quer dizer o Altíssimo, mesma coisa, o Deus Altíssimo. Então, o Deus que visita ele existe, já é cultuado na Fenícia, em Biblos, ou Gebel, e ele não sabe. Então, esse existe, porque independente de aparecer ele na Suméria, já era adorado em Biblos, com o nome de Ipsistos, que em grego quer dizer Altíssimo. Em outro lugar, uma inscrição primitiva traz o nome escrito Elian, em vez de Elion. Os semitas, como adiante será, procuravam os cumes das montanhas e colinas para adorar sua divindade. Por isso, Jerusalém é particularmente apropriada ao culto de Deus Altíssimo, porque ficava no Monte Jebus, acima do monte. Agora vamos ver. Melquisedeque, rei de Salém. Então, tudo isso foi introdução para falar que Melquisedeque, então, é antiquíssimo, está na escrita da lista dos reis sumerianos, originalmente numa tabuinha de barro, não é de argila, não é, portanto, de granito, e depois Tot, com o nome de Toit, então copia, e depois Sanconiaton pega as escritas de Toit, que são em hieroglifo, ele talvez não soubesse o cuneiforme, e ele faz em fenício. E o professor Langdon encontra escrito em fenício. Para ele é fácil. Agora, Melquisedeque. Então, Melquisedeque, portanto, sempre foi considerado como um personagem misterioso. Existiam volumes e mais volumes consagrados a ele. Quando se consideram os problemas religiosos sugeridos pelas sendo descobertas, já achamos, então tem-se a impressão de que Melquisedeque não é um personagem real. Mas a palavra Sadeque é sempre um nome ligado a Jerusalém. Josué combateu o rei dessa cidade. Na Bíblia se chama Adoni-Sadeque. Adoni é Adonai, quer dizer Senhor, e Melqui significa rei. Nas obras de Sanconiaton, voltando a Sanconiaton, menciona-se um certo Sidique. Voltamos lá. Há uma opinião de que Sidique é o original de Sedeque. Ainda não é Sadeque. Sidique vira Sedeque, ainda na Babilônia. Bem pode Melquisedeque ter sido sacerdote da religião monoteísta primitiva, sobrevivente da aristocracia dos Ixos, os reis pastores. Seu nome foi encontrado em inscrições na Arábia Meridional. Então, na verdade, Sidique é Sedeque. Quando ele chega na Babilônia, ele muda Sidique para Sedeque. Então, vamos deixar bem claro. Na Suméria, ele aparece entre os reis sumerianos, lista dos reis sumerianos, com o nome de Sidique. Na Babilônia, ele muda para Sedeque. Sedeque, ainda não é Sadeque. Só vai ser Sadeque quando ele chegar na Palestina. Isso é a história verdadeira de Melquisedeque, rei de Salém. Dita pelo próprio professor Charles Marston, ele diz: encontrei a cidade. Encontrei. Embaixo de um solo fértil, estou relendo, encontrei as ruínas de uma antiga cidade jebusiana
que era Jerusalém. Uma cidadezinha levantava-se do cume da colina, no vale do Tiropeão e do Cedron. Então ele encontra. Ele encontra. Então, minha gente, isso aqui é muito sério, porque ele encontra. Então, ele não está falando de algo que é fictício. Ele está falando do que ele encontrou. Muito bem. Vamos adiante. Termina aqui. O relato termina aqui. Termina aqui. Então, não vai até a Palestina. Quer dizer, vai sim, porque ele diz que o nome de Melquisedeque vai aparecer em Canaã, ligado ao Monte Jebus, e Davi vai mudar o nome de Salém para Jerusalém. Pronto. Então, aqui, Melquisedeque já está na Palestina. E ele diz: encontrei em Canaã, embaixo de um solo fértil, cultivado por um hortelão, a cidade de Salém. Uma cidadezinha, pequenininha, murada. Pronto. Então, ele sai da Suméria, vai para a Babilônia. Lá ele troca o deus Shamash pelo deus El, que já existia na Fenícia, com o nome de Hypsistos, Altíssimo, e tudo isso é descrito por Toiti, que é Tote. Portanto, Tote, na verdade, existiu. O nosso mestre dos colégios macaldeus, que me apareceu, e tenho certeza de que ele, de fato, é um mestre que está no mundo invisível. Então, minha gente, aqui nós, então, chegamos ao máximo, porque temos aqui, por exemplo, como é que era uma casa no tempo de Melquisedeque. Ou seja, a casa dele era assim. E em outros lugares nós temos como eram os palácios onde ele habitava. Então, voltaremos depois a Abraão, mas por enquanto Abraão vai ser assunto do nosso estudo, mas em função de Melquisedeque, porque ele é citado. O autor aqui cita que o encontro de Abraão com Melquisedeque é verdadeiro. Vamos continuar nossa como é que Melquisedeque, que Sidique, rejeita o panteão sumério? Por quê? O mais antigo brasão do mundo é a águia bicéfala, águia de Lagash, exatamente representando a cidade sacerdotal. Um símbolo emblemático do sul da Babilônia, em Lagash, que fica entre os Tigre e Eufrates. Agora o computador está dando certinho. Então aqui está as duas cabeças da águia, eu mostrei. Então em cima está o símbolo de Javé, da divindade, o triângulo delta. E aqui está as duas cabeças da águia, uma significando a filosofia, segundo o professor Samuel Nakramer, e o outro a teologia. Aqui são os místicos, os poetas e os profetas. E aqui são os intelectuais, os eruditos e os filósofos. Nada a ver com a maçonaria. Nada a ver com a família Rothschild. Vou mostrar o resto da águia. Na outra vez não consegui porque o computador travou. Aqui está o resto. Águia bicéfala de Lagash. Agora o computador foi. Agora nós vamos ver se conseguimos movimentar ela toda. Ó, cabeça, o delta em cima. Vamos rolar. Tá vendo? Não tem Deus Meunco é Jus. Não tem Ordo Abicaus. Tá vendo? Não tem nada embaixo dela. Tem uma espada. Mas no lábaro não tem nada escrito. Na maçonaria tem águia bicéfala de Lagash. Ele descobre que isso aí é uma farsa. Ou seja, na verdade, os mitógrafos fazem os mitos. São sacerdotes, poetas, profetas. E os intelectuais, filósofos, tentam adaptar isso de maneira que seja conveniente para o rei. Mas isso vai terminar influenciando outras civilizações. Por exemplo, hoje a maçonaria tem esse símbolo. Aí eles acrescentaram o quê? Olha, uma coroa, a águia de Lagash original não tem. As duas cabeças são a família Rothschild da França e a família Rothschild da Inglaterra. E embaixo aqui nós temos
Ordo ab caos. A ordem provém do caos. Ou se queres, a ordem produz o caos. E embaixo está Deus mesmo que é justo. Deus e meu direito. Isso é na maçonaria moderna. Então, Águia Lagache é usada pela maçonaria com outro sentido. Siddiq não descobre isso. Então, a Águia Lagache é apenas mais uma entre a rica e diversificada simbologia mítica sumeriana. O panteão desse povo não foi construído por ele. Os estudiosos fizeram isso. É o que afirma o ilustre professor e sumeriólogo Samuel Noah Kramer. Na página 101, nós vemos até a página 103. Nós suspendemos, nós vamos voltar no próximo vídeo. Então, começando na página 101 e paramos na página 103. A filosofia na Suméria. Começamos aqui e paramos na página 103, 106 e vamos começar agora na 107, onde ele vai dizer como é que ele construiu o panteão, como é que ele construiu o panteão dele, fazendo o que os outros fizeram, mas os outros fizeram mal e porcamente. Ele vai fazer da maneira correta. Então, aqui está a página 107. A partir do próximo vídeo, nós vamos dizer, agora, ler, a pergunta dele é: que informação temos sobre os sumérios, sobre a concepção da criação do universo? Nossa concepção, nossa fonte principal são os poemas. Aí ele vai tirar desses poemas o mesmo que os filósofos sumerianos tiraram, o mesmo que Zacarias Sitchin tirou, só que eu confio mais nele. Porque ele é um homem sincero, é uma pessoa, é um investigador, e ele traduziu os textos. Então, agora uma surpresa para vocês. Uma surpresinha, que eu já tinha mostrado antes. Aqui, essa figura está no panteão sumeriano. Mostrei para vocês. Aparece no panteão sumeriano. E essa figura aparece como sendo o símbolo do zoroastrismo. Ora, a Pérsia, os Parsi, é assim que chama a região dos persas. Os persas são masdeístas. Então aqui seria o Zoroastro, o Hormuz. Hormuz é oposto a Arimã, é o mesmo Deus e o diabo. Hormuz é o Deus da luz, Arimã é o Deus das trevas. E o Cristo deles é Mitra, que a maçonaria diz no 33º grau, que eu devia ter abandonar Jesus e ser adepto de Mitra. Diz isso descaradamente. Aqui está, então, o Deus que era o superior a Mitra, porque Mitra é o Cristo dele. Acontece que isso aqui está, essas duas tabuinhas são tiradas do panteão sumeriano. Agora veja a coincidência. Vou mostrar a vocês como é que isso está hoje. Vou mostrar aqui, ó. No Egito, assim. Meu Deus do céu, vejam só, minha gente. É impossível não fazer a ligação entre as duas figuras. Olha só. Aqui está na Suméria. Aqui está no Egito. Aqui está na Suméria. E vou mostrar agora como é que está na Pérsia. Então, ó, é igual. Na Pérsia vai ser exatamente igual. Pronto, minha gente. Aqui está na Pérsia. Hoje, na Pérsia, esse é o símbolo do masdeísmo ou zoroastrismo. Querem conferir? Confiram. É igual. Sem tirar nem pôr. Pronto. Aqui está, então. Aqui é na Suméria. Aqui é nos adoradores de Hormuz ou Ahura Mazda. Pronto. Quando se descobre isso, que isso aqui é falso, mas vai influenciar muita gente. Como eu disse, Moisés proibiu fazer essa imagem, que ele conhecia, porque ele conhecia toda a mitologia sumeriana. Ele proíbe para que não se saiba que o Espírito Santo, que é o que simboliza no Gênesis 1, então foi tirado da Suméria. Então ele não quer que a gente saiba disso, que a Bíblia foi copiada da Suméria. Pronto, foi assim que acabou o cabrito. Acaba-se aqui, não tem mais nada. Ah, tem aqui. Tem outra figura, é igual, colorida.
colorida. Pronto, está aqui. Mais perfeita ainda. Do zoroastrismo ou mateísmo. Ficamos 40 minutos, terminamos. Aqui tirado do, não do Samuel Kramer, tirado do Dr. Langdon. Então, minha gente, Siddiq, uma vez que descobre essa farsa, ele abandona tudo, vai para a Babilônia. Da Babilônia, ele vai para a Canaã. Pronto. E lá em Canaã, ele muda o nome. Na Suméria, Siddiq. Na Babilônia, é Sadek. E em Canaã, é Tzadek. Pronto. Então, é um personagem real, atestado pelo historiador Sanconiaton, atestado pelo historiador, pelo arqueólogo Charles Marston, e está na Bíblia. Então a Bíblia copiou. Pronto, ficamos aqui. Então, tenha boa visualização. No próximo nós voltaremos. Agora vamos conhecer o verdadeiro panteão sumeriano, como foi extraído por Dr. Samuel Noah Kramer, por ele mesmo, dos textos que ele traduziu. Boa visualização e até o próximo vídeo.